Boa noite. Está no ar o 3-1. Hoje faremos uma análise sobre o novo Congresso Brasileiro que tomou posse nesta última semana. Para contribuir com a discussão aqui na TV Pública, convidamos um deputado de um pequeno partido de oposição, Chico Alencar, líder do PSOL na Câmara, e o deputado Paulo Teixeira, líder do PT, que é o maior partido hoje na Câmara dos Deputados. Além disso, participa do nosso debate o cientista político João Paulo Peixoto. Agradecemos a presença de todos, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre esse novo Congresso. 513 deputados federais e 54 senadores tomaram posse no dia 1º de fevereiro. Um quinto já comandou uma prefeitura. 45% são empresários, a maior representação de um setor no Congresso Nacional. A participação feminina pouco mudou, de 55 para 57 parlamentares. São 12 senadoras e 45 deputadas. Entre os novos congressistas, ainda deslocados na área política, estão o palhaço Tiririca, o ídolo do futebol Romário e o boxeador Acelino de Freitas, o Popó. Também desembarcaram em Brasília aqueles que viveram momentos de celebridade, como Jean Willis, ex-participante do Big Brother Brasil. E ainda há os que trocaram de salão. Os ex-senadores Sérgio Guerra e Eduardo Azeredo, do PSDB, foram eleitos deputados. E 16 deputados federais se elegeram senadores, como José Pimentel, do PT. Um congresso de cara nova, sim, mas nem tanto. Na Câmara, por exemplo, o índice de renovação de 44% ficou um pouco abaixo da média histórica, de 50,5%. O PT fez a maior bancada, 88 deputados, seguido pelo PMDB e PSDB. No Senado, a situação se inverteu. O PMDB tem a maior bancada com 20 nomes. O PT vem em segundo lugar e o PSDB em terceiro. Nas duas casas, a oposição perdeu espaço e a presidenta Dilma Rousseff garantiu ampla maioria. Na Câmara, 387 deputados são da base aliada e dos 81 senadores, pelo menos 59 apoiam o governo. Mas essa maioria folgada não significa necessariamente vida fácil. Na véspera da eleição para a presidência e mesa diretora do Congresso Nacional, a disputa na Câmara colocou correligionários em lados opostos. O PR, comandado pelo ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, apoiou o petista Marco Maia para presidir a casa. No entanto, o ex-líder do partido, Sandro Mabel, lançou uma candidatura avulsa. Chico Alencar, do PSOL, e Jair Bolsonaro, do PP, também concorreram. Marco Maia, que teve o apoio de 21 das 22 legendas com deputados eleitos, confirmou o favoritismo e levou a presidência com 375 votos. No Senado também não houve surpresa. Com 70 dos 81 votos, José Sarney, do PMDB, venceu Randolfo Rodrigues, do PSOL, e foi eleito presidente do Congresso pela 4ª vez. Deputado, nós começamos uma nova legislatura com o PT tendo o controle da pauta da Câmara, vamos dizer assim, seja porque tem a presidência, seja porque tem uma coalizão governista muito ampla que lhe garante maioria folgada no colégio de líderes da Câmara. Qual é a agenda que vocês estão propondo para a Câmara dos Deputados e, consequentemente, para o Congresso? Boa noite, Chico, João Paulo e os telespectadores. Inicialmente dizer que a pauta não será controlada pelo PT. Nós vamos elaborar a pauta juntamente com os partidos da base de governo, porque nós não vamos governar sozinhos. Nós queremos compartilhar desta pauta para continuar mudando o Brasil. Qual é a agenda? A agenda é continuar a crescer, ter um crescimento intenso, gerar muitos empregos no Brasil e continuar um processo de distribuição de renda, já que a sociedade brasileira é uma sociedade historicamente desigual, ainda que essa desigualdade venha diminuindo a partir do governo do presidente Lula, e esperamos que no governo da presidenta Dilma Rousseff nós possamos eliminar a miséria e a pobreza. A agenda é qualificar os serviços públicos. Nós temos que melhorar os serviços de educação, melhorar os serviços de saúde e de segurança pública. Nós entendemos que esses são os maiores problemas do Brasil e os anseios da sociedade brasileira. E nós temos que tocar em dois pontos, ao meu ver, delicados da sociedade brasileira.
O primeiro deles é a baixa representatividade do sistema político. Nós precisamos aumentar a representatividade do sistema político e, principalmente, retirar a influência do poder econômico sobre o poder político. Nós queremos instituir o financiamento público de campanha. E o segundo tema é fazer uma reforma tributária que diminua a regressividade dos impostos. O que é isso? Os impostos recaem mais sobre os segmentos mais pobres da população e há um cipoal normativo que quem quer produzir e gerar emprego é desestimulado por uma base tributária muito complexa. Então, esses são os dois temas de fundo que, se nós conseguirmos atravessá-los nesses 4 anos, nós damos uma imensa contribuição para a população brasileira. É o objetivo da presidenta Dilma Rousseff e é o objetivo do presidente da Câmara, Marco Maia, que já instalou 2 grupos de trabalho visando a reforma política e a reforma tributária. Tem temas conjunturais importantíssimos. O tema do Rio de Janeiro, dos desastres naturais, nós precisamos dar conta, nós não podemos mais conviver com aquela realidade. Tem o tema de ter um equilíbrio nas mudanças no Código Florestal. Nós entendemos que o relatório aprovado não contém esse equilíbrio. E tem um tema do salário mínimo, que é emergencial, mas eu acho que posteriormente nós podemos falar sobre isso. Deputado Chico Alencar, e a agenda da oposição? É convergente com a do governo? É divergente? Não, há alguns pontos aí. Nós queremos ser radicais no bom sentido da expressão, tão deturpada. Radicais aí a raiz das questões. A ideia do parlamento, desde Locke, Montesquieu, Hobbes, desde a Revolução Francesa, é se contrapor à tendência forte de grupos e classes que tomam o poder político legitimamente, através de eleições democráticas ou não, de dominar todos os estamentos sociais. A gente quer um parlamento que represente a diversidade brasileira, e ele não representa. Tem 45% de empresários no Brasil, em relação à população total, à sociedade brasileira? Claro que não. É o que o meu amigo Paulo Teixeira fala. A influência do poder econômico pelo sistema político brasileiro, tal como ele está montado, é muito grande. As mulheres estão subrepresentadas, para falar da questão de gênero, os afrodescendentes, os negros, os trabalhadores, o número de representantes das classes trabalhadoras organizadas, e é bom que sejam organizadas de maneira independente, não atreladas, também diminuiu. E nós perdemos parlamentares de muita qualidade. Não vou falar apenas da Luciana Genro, que é do meu partido, que teve uma grande votação e não está no Congresso, mas de um Gustavo Frutti, do PSDB do Paraná, do Fernando Coruja, do PPS de Santa Catarina, de Raul Jugman, Pernambuco, e Paulo Rubens Santiago, agora no PDT. Muitos parlamentares, eles não retornaram porque o sistema político brasileiro é muito desigual e impede que as maiorias sociais sejam maiorias políticas. Então, na agenda da oposição, e parece que de parte do bloco de governo, a reforma política substantiva é crucial. Por outro lado, nós temos que enfrentar a questão da desigualdade social e um salário mínimo que retome a ideia original dele, aquele que dá condições de uma vida digna para uma família padrão de trabalhadores, é também importante, e as questões ambientais, cada vez mais na agenda planetária. O homem, a partir do sistema do lucro, do ganho, de formas determinadas de produzir e consumir, está detonando o planeta. Nós, em geral, falamos muito da questão ambiental, virou uma certa moda, mas ela é central no discurso e periférica na prática. Então, nós queremos fazer do Congresso uma casa do bom debate. Temos o Plano Nacional de educação pública estratégica para o Brasil avançar de fato. Fazer muito debate, é o espaço do dissenso, não do acordo, e da grande política, e não da pequena política. Eu fiquei triste porque o discurso predominante da disputa pela presidência das duas casas foi o seguinte: vou fazer um prédio para os deputados, vou garantir isso, aquilo, vou criar a advocacia geral do parlamento para defender
cada um de nós contra críticas injustas. Ora, nós somos pessoas politicamente expostas, temos mandatos públicos, temos que ser criticados. E se a crítica for injusta, a gente combate. Agora, o corporativismo nos apequena. Mais do que construir um prédio, construir a ponte que aproxime o parlamento da sociedade. Que mesmo depois da eleição, o eleitor muitas vezes também vota despreocupado, desinteressado da política, por isso o clientelismo cresce e o voto de opinião diminui, mesmo depois de uma eleição, o número dos que se esqueceram do seu voto, do seu representante, é muito grande. Então há um abismo aí que precisa superar. Acho que aí há pontos comuns com parte da base do governo e com o grupo sadio, inclusive, do PT, que já ficou maduro, 31 anos, é a idade para poder retomar, inclusive, os bons valores da sua juventude, que, aliás, me ensinaram muito. Por isso eu estou no PSOL. Professor João Paulo Peixoto, que é o nosso representante aqui da Universidade de Brasília, vamos ouvir agora a pergunta da Kelly Cristina, que é uma estudante. A oposição está em minoria no Congresso. Isso é ruim para a democracia? Não, não é ruim para a democracia, porque a oposição atuante melhora a democracia, né? E nós temos tido exemplos aí no Congresso de grupos envoltos em pequenos partidos, mas que têm uma atuação extremamente eficaz, contundente, com as irregularidades, eventuais irregularidades do governo. Isso sempre foi assim. O PT, quando era um partido minoritário, o PCdoB, o PSOL, partidos que foram no momento minoritários, né, ou ainda são, mas que têm uma atuação extremamente vigorosa, né, que permite melhorar a qualidade da democracia, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, a democracia se faz fundamentalmente no contraditório, se faz no debate, né? Os cientistas sociais diziam que só se avança no choque de ideias, né? O choque, Marx dizia que o choque é a mola propulsora da sociedade. Quer dizer, então é preciso, é fundamental, é intrínseco na democracia que haja o combate de ideias e que isso possa levar adiante, vamos dizer, a prática da melhor política. Aliás, isto é comum, não é? Por exemplo, os teóricos que o deputado citou, Locke e Montesquieu, todos eles previam também que a política fosse repartida, ou seja, que a concentração de poderes, Locke, por exemplo, dizia isso, que a concentração de poderes, seja numa pessoa, seja numa instituição, é a negação da democracia. O poder precisa ser distribuído, precisa ser repartido, não é? Aliás, quanto menor o poder pessoal do presidente da República, maior será, ou melhor será a qualidade da democracia. Então, aí é que entra a oposição de uma maneira extremamente importante. Agora, professor, aproveitando aí que nós estamos resgatando todos os teóricos da ciência política, o Max Weber dividiu os políticos em dois tipos. Os que viam a política como bem comum e os que viam a política como negócio. Como é que o senhor vê essa questão agora no Brasil, com o Congresso 40% de empresários? Assim, quer dizer, é inevitável... 45% de empresários. É inevitável a interseção entre a economia e a política. Tanto a economia influencia na política, como a política influencia na economia. Isso é um fato mundial, né? Quer dizer, em todas as sociedades democráticas e capitalistas, ou que pretendem ser capitalistas, que o Brasil não chegou exatamente ainda no capitalismo de mercado, mas isto é uma consequência natural. Tanto as decisões políticas podem inviabilizar ou causar mal à economia, como as decisões econômicas podem afetar a política, e os deputados sabem muito bem disso, não é? Quer dizer, que um desempenho sofrível do governo no campo econômico, seja no aspecto da inflação, seja no aspecto de distribuição de renda, tem um impacto direto no partido que está no governo. Mas, Rogério, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o 3-1, que hoje discute o novo Congresso Brasileiro, que acabou de ser instalado. Até daqui a pouco.